Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos conferir juntos o que iremos estudar hoje. Compreensão e interpretação, ortografia, ampliação vocabular, organização tópica do conteúdo, coerência e coesão. Sou a professora Adriana e vou pedir para que vocês organizem os seguintes materiais. Vamos lá! Caderno ou folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador, e não esqueçam nunca de deixar o cantinho de vocês sempre organizado para os nossos estudos. Vou dar um tempo e volto já. Muito bem, material e cantinho organizado, então vamos fazer as devidas anotações. Anotem a data de hoje, aula número 6, língua portuguesa. Volto já. Tudo anotado certinho? Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. Na aula anterior, a professora recomendou para vocês a leitura do livro Extraordinário ou que assistissem ao filme. Também apresentei imagens para vocês a respeito de games, celulares, notebooks, enfim, toda a tecnologia que nós vivenciamos no dia de hoje. E aí a segunda imagem trazia ali adolescentes, pré-adolescentes, também envolvidos ali nas redes sociais, né, com as tecnologias próximas. Trouxe também o título de um texto e perguntei para vocês, pedi que vocês levantassem hipóteses a partir das imagens e do título do texto, se vocês conseguiriam descobrir sobre o que nós iríamos falar na aula, certo? Muito bem. Também estudamos um pouquinho, ampliamos o nosso vocabulário a partir da palavra vício, conhecemos outros verbetes, outras definições para ela, além do que nós já conhecemos, né, que é o vício. Geralmente quando a gente fala em vício, é o vício da dependência química, o vício do álcool, enfim. Também trabalhamos com as siglas, falamos da OMS, do SUS, da CESA e da SMS, certo? E por fim, eu trouxe um texto para vocês que falava exatamente sobre como o vício dos games vem afetando a vida das crianças, jovens e adolescentes. E partimos então para o texto, trabalhamos, discutimos um pouquinho sobre ele e hoje nós iremos continuar com esse texto. Vamos lá?
Na aula de hoje vamos retomar o texto e aprofundar um pouquinho mais sobre ele. Acompanhem comigo na tela. Vício em games será considerado transtorno de saúde mental. Então, esse era o título do nosso texto que nós analisamos e discutimos sobre ele na aula anterior. A partir de 2022, o comportamento obsessivo associado a jogos eletrônicos poderá ser diagnosticado e tratado por profissionais de saúde mental. Esse texto, foi de 2 de janeiro de 2020 e o CID dele, o que é a definição de CID, que é o CID-11, é a Classificação Internacional de Doenças, Jogos Eletrônicos e Saúde Mental. Prestem atenção na palavrinha obsessivo que está destacado no texto e na palavrinha profissionais. Mais à frente iremos falar sobre elas. Continuando o texto. A nova classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, a CID-11, tem previsão para entrar em vigor em 2022. Anunciada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a 11ª revisão traz mudanças como a inclusão do distúrbio de games como um problema de saúde mental. Continuando. Com a nova revisão, o vício em jogos eletrônicos entra para a lista de distúrbios de saúde mental, sob a nomenclatura Distúrbio de Games, Gaming Disorder. A classificação, por parte da OMS, visa ajudar governos, agências de saúde e pais a identificar riscos e promover tratamentos a esse distúrbio. Ok, então agora vamos voltar para aquelas duas palavrinhas que eu comentei com vocês quando nós iniciamos a leitura do texto. Você observou que no texto temos várias palavras escritas com SS, como vimos no exemplo da palavra obsessivo. Então, no decorrer do texto, quando nós formos lendo, na medida que formos fazendo a leitura, vocês vão perceber que temos várias delas no texto. Será que vocês conseguem descobrir outras palavras do texto que usam este recurso, que usam os dois S's? Vamos juntos? Agora, estudantes, eu peço para que vocês façam com bastante calma, prestem bastante atenção, que nós iremos conferir juntos. Não precisa copiar o diagrama, certo? Só procurar nele lá as palavrinhas e depois nós conferimos juntos. Vejam lá. Então, esse é um diagrama e eu peço que vocês localizem nesse diagrama outras palavras do texto também escritas com SS. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade e volto já.
Muito bem, anotaram direitinho, completaram aí, buscaram as palavrinhas no diagrama direitinho? Vamos conferir juntos então? Vamos lá, observem comigo, acompanhem na telinha. Qual a primeira palavrinha que vocês localizaram no diagrama? Vamos ver se localizamos a mesma? Associado. Muito bem. E a próxima? Seções. E aí, tudo certinho? Associado e seções? Vamos lá para as próximas. Classificação. Muito bem. Obsessivo. Tem mais, gente? Será que vocês conseguiram localizar mais alguma palavrinha? Vamos ver? Vamos conferir juntos? Interesse. E aí, quantas palavrinhas já conseguimos encontrar? 1, 2, 3, 4, 5. Será que temos mais alguma? Vamos conferir? Não! Eram 5 palavrinhas nesses 3 parágrafos e o título que nós lemos juntos, certo? Muito bem. Quando então devemos utilizar S ou SS? Qual seria a regra? Vocês sabem? Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Ver se vocês lembram qual é a regra quando eu devo usar o S ou o SS e volto já.
Ok, anotaram a regrinha aí? Lembraram? Conseguiram relembrar a regrinha do uso do S ou SS? Vamos conferir juntos então? Vejam lá, quando nós usamos S ou SS? Usamos S com som de C. Ele vai ter uma vogal mais uma consoante. Se tiver uma vogal e uma consoante, eu vou usar S. E lembrando que a palavrinha tem que ter o som de C, certo? Exemplo, obsessivo. Então vejam lá, obsessivo, quando eu pronuncio, eu tenho o som de C, ok? Tenho também ali a consoante, que é a letrinha B, e logo em seguida a letrinha E, que é a vogal, ok? Então, consoante e vogal, o S com som de C, eu uso apenas um S, certo? Vamos conferir quando eu uso a palavra SS? Então vejam lá, acompanhem comigo. Quando eu tenho duas vogais, uma antes e outra depois, aí eu vou usar SS. Exemplo, classificação, vejam lá, eu tenho o a vogal A antes e a vogal I depois, então eu uso SS. Profissionais, eu tenho a vogal I antes e a vogal I depois, então eu uso SS. Essa regrinha, pessoal, ela é bem simples, bem fácil de lembrar e eu gostaria que vocês anotassem, porque é um macete, um lembrete para sempre que vocês tiverem dúvidas, e eu sei que são muitas, várias vezes tem aluno que pergunta, professora, mas é com S ou SS? Então eu vou deixar essa regrinha para vocês anotarem no caderno de vocês e sempre que tiverem dúvida, consultem ela, ok? Volto já!
Ok, regrinha anotada. Então eu trouxe mais um lembrete para vocês. Agora eu vou só explicar um pouquinho sobre ele. Vocês sabem como é chamada a palavrinha que tem a junção de duas letrinhas? Por exemplo, a letra S com SS, SC. Quando eu tenho essas duas letras, eu tenho um dígrafo. O que é um dígrafo? Então a palavra dígrafo vem do grego, de dois e grafo de escrever. E quando que ela ocorre? Quando eu tenho essas duas letras, por exemplo, LH, NH, eu uso as duas, mas quando eu pronuncio, eu tenho apenas o som de uma. Isso é chamado de dígrafo. Então, palavras que têm SS, LH, NH, elas são chamadas de dígrafos, ok? Na língua portuguesa, eu tenho um número relevante de dígrafos e por isso que eles são de dois tipos. Eu tenho os dígrafos que são os consonantais, que tem o encontro de duas consoantes, e os dígrafos que são vocálicos, certo? Então, na língua portuguesa eu tenho 11 dígrafos consonantais e 10 dígrafos vocálicos, ok? Muito bem, retomando o texto. Vamos refletir um pouquinho mais sobre o texto que nós trabalhamos na aula anterior. Então vejam lá, eu trouxe novamente o texto para vocês, agora um pouquinho reduzido. Não vou fazer a leitura, não irei fazer a leitura dele novamente, porque agora eu quero que vocês trabalhem e reflitam um pouquinho sobre ele. Então acompanhem lá comigo. Como o texto está organizado? Então vocês vão fazer a anotação, vão copiar essa perguntinha, vão anotar como esse texto está organizado. Observem a organização, a estrutura dele e volto já. Vamos conferir juntos então. Como que o texto está organizado? Vejam lá que ele tem um título, né? Qual é o título desse texto? Vício em games será considerado transtorno de saúde mental. Então eu tenho o título do texto, um subtítulo, mais uma informaçãozinha ali a respeito do CID, certo? E depois eu começo com parágrafos, né? Então o texto está organizado em parágrafos.
eu tenho que sempre prestar atenção. Outra coisa que a professora falou na aula anterior é a respeito da letra maiúscula. Então, sempre que eu vou iniciar um parágrafo, começar uma frase ou até mesmo escrever nomes próprios, eu uso a letra maiúscula. É só uma retomada para vocês lembrarem do que eu falei na aula anterior, ok? Então vejam, o texto está organizado, ele tem o título, subtítulo e está organizado em parágrafos. Muito bem, vamos para a próxima? Qual informação encontramos no primeiro parágrafo do texto? Então pensem, releiam o primeiro parágrafo, né? Olhem bem para ele, leiam com atenção e respondam aí qual é a informação que ele nos traz. Vou dar um tempo e volto já. Ok, então vamos conferir juntos qual informação encontramos no primeiro parágrafo do texto. Então, pessoal, vocês não vão copiar todo o parágrafo para responder a pergunta. O que vocês vão fazer? Vocês têm que fazer a leitura das informações que ele traz e colocá-las ali com suas palavras. Então, vejam lá. Ele fala sobre que há, uma nova classificação para um transtorno mental. Qual é esse transtorno? O vício em games. Então ele vai trazer essa informação e aí vocês podem dizer que devido ao aumento, a incidência do vício em games por jovens e adolescentes, a OMS está preocupada e criou um novo CID para esse distúrbio, certo? Então não precisa, nunca copiem exatamente o que está ali no parágrafo. Pensem, leiam o que está dizendo e coloquem com as suas palavrinhas. Vejam lá, no trecho, com a nova revisão, o vício em jogos eletrônicos entra para a lista de distúrbios de saúde mental sob a nomenclatura distúrbios de games, game disorder. A expressão destacada está fazendo referência a qual revisão? Então vejam, lá no texto que nós fizemos a leitura na aula anterior, que nós fizemos a leitura na aula de hoje novamente, ele fala de uma revisão que foi feita. E qual é essa revisão? Vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já.
Vamos conferir juntos então qual é a nova revisão? Vejam lá, a 11ª revisão traz mudanças como a inclusão do distúrbio de games como um problema de saúde mental. Então veja que já está na 11ª revisão, certo? Todo mundo localizou lá no texto certinho? Agora vamos estudar, ampliar o nosso vocabulário novamente, que eu considero isso tão importante, por isso que em toda a aula, na maioria delas, nós estamos trabalhando com a ampliação do vocabulário, certo? Então acompanhem comigo. Vício em games será considerado transtorno de saúde mental. Que outra palavra poderia substituir a palavra destacada sem mudar seu sentido? Então vejam lá, eu tenho duas opções, desarranjo e resultado. Eu poderia substituir ali sem alterar o sentido? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto já.
Muito bem, pessoal, vamos conferir juntos então qual palavrinha que eu posso substituir sem alterar. Sempre prestem atenção, eu vou alterar, eu vou ter que mexer em mais alguma coisa, ou se eu colocar aquela palavrinha ali, vai dar tudo certo e vai ficar bom. Então vamos usar primeiro a palavrinha desarranjo. Vício em games será considerado desarranjo de saúde mental. E aí? Quando eu penso em desarranjo, é porque alguma coisa saiu do lugar, alguma coisa perdeu a conexão, alguma coisa não está certa. Será que pode ser essa palavrinha? Vamos testar com a palavra resultado? Vício em games será considerado resultado de saúde mental. Resultado? Que estranho, né? Eu acho que não coube aí, não combinou, não ficou bom. Então vamos conferir qual é a palavra certinha? Desarranjo. Então, por isso que vocês devem sempre buscar no dicionário. Quando vocês, por exemplo, vão escrever um texto e não querem ficar repetindo aquela mesma palavra, ou já usaram em uma outra situação e não querem usar novamente, busquem sempre sinônimos para as palavras, busquem sempre a definição delas no dicionário, e aí vocês conseguem substituí-las sem alterar o sentido do que vocês estão dizendo, ok? Muito bem, vamos conferir juntos ali o que o dicionário, o Aulete, trouxe para nós sobre a definição da palavra transtorno. Vejam lá, transtorno, ação ou resultado de transtornar-se, situação anormal que acarreta desconforto, incômodo. O acidente causou transtornos ao bairro. Temos ainda desordem, contratempo. Pode ficar descansado, que não há novidade, respondeu aquele, espreguiçando-se, já importunado com o transtorno de não se poder estirar na cadeira. Aloísio Azevedo, Casa de Pensão. Ligeira alteração de saúde, ou ainda ele nos traz que pode ser um desarranjo mental. Por isso, então, que nós ficamos com a palavrinha desarranjo, ok? Muito bem. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho. Ontem, na aula de ontem, eu falei para vocês sobre os conectivos que nós usamos para para costurar o nosso texto, uma ligação no nosso texto. Então, nós trabalhamos aí 3 parágrafos e foi possível perceber que nesses 3 parágrafos há ligação, há conexão. Será que porque o autor foi lá e escreveu, jogou palavras ao vento, foi montando lá e ficou bom? Ou porque tem uma regrinha a ser seguida, porque eu tenho normas para seguir e aí eu uso alguns conectivos para dar coesão no meu texto, para amarrar as ideias, para deixar mais claro ou de uma forma que vocês entendam melhor o que eu quero dizer. Então vejam lá. Sintomas como o aumento da prioridade dada aos jogos, que passam a prevalecer sobre outras atividades e áreas de interesse da vida pessoal e social, caracterizam esse distúrbio. Além desse sintoma, outros podem ser identificados como a perda de controle sobre aspectos relacionados aos jogos, como duração e frequência das sessões e a continuidade do vínculo com jogos, mesmo com consequências negativas como o impacto na vida profissional, educacional, social e familiar. Vejam bem, por que a professora destacou a palavrinha além? Porque a palavrinha além, ela é um conectivo, ela faz uma retomada a alguma coisa que já foi falado anteriormente. E nós até fizemos na aula anterior um exercício com esse conectivo, que eu perguntava assim, além desse sintoma, a palavra sintoma, se eu não me engano era isso, faz referência a qual sintoma? Ele está retomando, além desse sintoma, qual sintoma? O aumento da prioridade dada aos jogos. Então, essa palavrinha, ela tem a função de retomar. E os conectivos que nós usamos
Se vocês lembrarem lá, as conjunções, a gente também pode falar assim, que nós usamos quando nós vamos trabalhar orações subordinadas, a gente sempre usa para dar ligação. Ou, por exemplo, eu quero negar, estudei muito, porém não fui bem na prova. Esse porém é um conectivo, é uma conjunção. Embora eu tenha estudado muito, eu não fui bem na prova, ok? Muito bem, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses conectivos. Então vejam lá, a professora retomou agora, né, ali, qual o sintoma? Os sintomas como aumento da prioridade, como já havia falado anteriormente. Então vejam lá, refletindo um pouco mais sobre o texto. O que eu falei sobre os conectivos? É fundamental na produção escrita a apresentação objetiva das ideias. E para alcançarmos isso, as frases, orações e parágrafos devem estar bem articulados. Essa articulação pode ser feita por meio de elementos conectivos, normalmente conjunções, advérbios e pronomes. Esse recurso é usado para que o texto possa manter um encaminhamento lógico, assim como o eixo temático. Pessoal, então vejam lá. Na sala de aula eu sempre falo assim, quando vão escrever um texto. Você vai ficar lá, escreva um texto, uma narrativa. O Joãozinho foi no mercado, o Joãozinho comprou pão, o Joãozinho fez isso. Eu vou ficar repetindo toda vez o nome do Joãozinho? Não, eu uso as conjunções, os pronomes, os advérbios para retomar. Joãozinho foi ao mercado. Chegando lá, ele comprou o pão. E depois o menino seguiu para o parque. Por exemplo, vejam que eu não retomei o nome do menino. Eu usei outros conectivos para falar do Joãozinho. Então, essa é a função dos conectivos, das conjunções, advérbios e pronomes. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. E deixo novamente para vocês as recomendações de segurança, de cuidados, porque ainda estamos no meio de uma pandemia. Deixo um grande abraço para vocês e não esqueçam de lavar as mãos, usar máscaras, abraços no ar e fiquem em casa.